Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, já vamos metendo o dedinho aí no curtir. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com teu amigo concurseiro, concurseira, ou que ainda não se tornou um concurseiro, mas quer se tornar. E passado o carnaval aí, ele vai dar o start na mudança da vida dele e você também na sua, meu irmão. O vídeo de hoje é isso, direito penal, tá certo? Com certeza, o vídeo de maior incidência em provas, seja em provas das carreiras policiais, seja em qualquer prova que cobrar direito penal, a teoria do crime, ok? Ou elementos do crime. Iremos trabalhar hoje aqui os elementos do crime, ou substratos do crime, porque o Código Penal ele adotou, pessoal, a teoria tripartite, onde no conceito de crime, para que uma conduta, para que algo, né, seja considerado crime, tem que preencher os três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade, ok? Só lembrando, esse vídeo não é uma aula completa. Esse vídeo tem um intuito, tem um caráter de te ensinar, se você é um cara zerado, ou de relembrar conceitos. A aula completa disso aqui a gente tem lá no cursinho presencial. Se você deseja aprender um direito penal de uma forma mais cadenciada, seja comigo, seja com nossos professores, nós temos uma equipe toda à sua disposição. Tá bom, pessoal? Mas vamos embora. Quais seriam os elementos do crime, tá certo? É isso que eu tenho em mente, Marquinhos, você tem que ter em mente que o crime ele é dividido em três substratos ou três elementos, conforme você queira entender assim, tá certo? Crime é um fato típico, ou seja, um fato previsto na norma, é uma dotado de ilicitude, como também de culpabilidade, tá bom? Toda vez que a gente falar de fato típico, você vai ter que lembrar dos quatro elementos que compõem um fato típico, tá certo? Se tiver um pouquinho apagado aqui, porque o lápis não estava me ajudando tanto, você dá um zoom aí da sua casa, tá bom? Na tela do seu celular, no seu notebook, e vai ficar melhor de visualizar, tá bom, pessoal? Quais são os elementos de um fato típico? Um fato típico ele é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Marquinhos, eu tenho que memorizar esses quatro elementos? Tem não, meu amigo. Deve. Obrigatoriamente você tem que saber de cabo a rabo os quatro elementos, não só do fato típico, como também dos outros substratos. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Essa conduta, pessoal, de uma forma bem objetiva, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Essa conduta divide-se basicamente em conduta dolosa e culposa. E também temos a conduta, né, os crimes préter-dolosos, que são crimes dotados de dolo no crime antecedente e culpa no crime consequente, que é o resultado agravador. O melhor exemplo de um crime préter-doloso, pessoal, é a lesão corporal seguida de morte, tá certo? Onde eu, com o dolo, com a intenção de lesionar alguém, acabo tendo como resultado daquela minha lesão um agravamento da minha conduta, o resultado, morte. Perceba que eu não tinha finalidade, eu não tinha a intenção de matá-lo, mas sim a intenção inicial de lesioná-lo. Por isso eu respondo por lesão corporal seguida de morte e não por homicídio. Perceba que a intenção, a finalidade do agente era lesionar. E a lesão corporal seguida de morte, tão quanto o estupro qualificado pela morte, tão quanto o roubo qualificado pela morte, são exemplos de crimes préter-dolosos, que tem o dolo no crime antecedente e a culpa no crime consequente, como resultado agravador, beleza? O dolo, a gente já sabe, é a famosa consciência mais vontade, mas já fica uma dica, mais aceitação, tá certo? Não basta eu ter consciência e ter vontade. Porque nos crimes culposos também, pessoal, a depender da modalidade, a gente tem consciência e tem vontade. Mas nos crimes culposos, a gente não aceita o resultado. No doloso, tanto no direto quanto no eventual,
que é o que mais cai em prova, né? Quando a pessoa assume o risco de produzir aquele resultado, está lá no artigo 18 do Código Penal. A principal diferença é nos crimes dolosos. O agente quer, né? Ele age com consciência, mais vontade, e existe uma previsibilidade de um resultado danoso, né? E ele aceita o resultado que advir daquela conduta, tá bom? O resultado, ele é tanto jurídico ou normativo, todos os crimes são dotados de resultado jurídico, pessoal, ou normativo, que seria a lesão à norma em si, a lei, ok? Ou seja, toda vez que se pratica um homicídio, o artigo 121 ele é violado. Entende-se a doutrina, né, que há uma violação, que há, nesse caso, um resultado jurídico ou normativo. E também temos alguns crimes, né, dotados de resultado naturalístico, que seria a mudança no meio externo, ok? No meio exterior, por exemplo, uma materialidade dos crimes materiais. Crime de homicídio, quando você atira contra alguém que ele vem a óbito. Perceba, existia um resultado naturalístico. O óbito de uma pessoa que estava viva, agora está em óbito, ok? A gente estuda aqui nesse resultado naturalístico, pessoal, os crimes materiais, os quais só se consumam após a existência de um resultado, os crimes formais que não precisam de consumação, ou melhor, que não precisam de um resultado para que se consumem. O melhor exemplo é a extorsão, tá certo? E temos também os crimes de mera conduta, os quais no tipo penal não descreve resultado, nem a forma com que ele se consuma, só vem a descrição da conduta. Mas a simples prática daquela conduta, desde que não pratique um crime mais grave, já vai se consumar aquele crime. Por exemplo, invasão de domicílio. Mas, enfim, isso aqui a gente aprofunda em outro momento. É só para lembrar vocês. Conduta. Lembrando, dolosa, culposa e até, posso dizer, também dolosa, que seria um misto, né? De dolo mais culpa. Tá bom, pessoal? O resultado ele é jurídico ou normativo ou resultado naturalístico. Tá bom? Vai lembrando aí, já vai fixando na tua mente aí, porque isso aqui é um pouco complexo, pessoal. Para vocês terem ideia, a gente venceu esses 3 elementos aqui em basicamente umas 8 aulas. De 8 a 10 aulas. Foram de 2 a 3 semanas, com 2 ou 3 aulas por semana para a gente vencer tudo isso. Mas eu estou tentando fazer um breve resumo aqui para os senhores. No nexo de causalidade, eu vou averiguar, pessoal, uma relação entre causa e efeito, tá certo? Ou seja, é uma relação entre a conduta praticada pelo agente e o resultado que aconteceu. Se realmente aquele resultado é oriundo daquela conduta, a gente pode afirmar que houve um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Seria justamente, pessoal, uma relação, o fruto da relação conduta-resultado é igual a nexo. Aqui no nexo, a explicação é um pouquinho complexa, apesar de parecer difícil, não é. A gente estuda, pessoal, basicamente a questão das concausas, tá certo? Concausas, percebam, o concurso de mais de uma causa concorrendo para um resultado danoso. Geralmente a gente estuda aqui as questões que caem são com relação aos crimes de homicídio, ou melhor, ao crime de homicídio, onde mais de uma causa, mais de uma conduta fora praticada com aquele intuito de praticar o crime de homicídio, mas apenas uma, em regra, deu causa efetiva àquele resultado, tá bom? É aqui nas concausas, a gente vai estudar a gente vai estudar, né, as concausas que são absolutamente independentes, ou seja, aquela que não tem nenhum tipo de relação uma com a outra, por exemplo, eu com a intenção de matar fulano, enveneno ele, né? O veneno ainda não fez efeito, ele sai à rua, vem um raio e o mata, né? Ou seja, perceba, não tem nenhuma relação entre o envenenamento e o raio. Tanto o envenenamento poderia matá-lo, quanto o raio que deu causa ao resultado morte. Aí a causa relevante, né,
nesse tipo nesse exemplo que eu estou falando, seria o raio. O raio é uma causa absolutamente independente, ok? Que foi a causa principal, foi o que deu o resultado morte, ok? Ou seja, a gente já identifica as causas que não têm relação uma com a outra como sendo causas absolutamente independentes. E existem causas que estão ligadas diretamente à conduta anterior. Por exemplo, eu esfaquei uma pessoa que é hemofílica, tá certo? E essa pessoa morre em razão da hemofilia. Perceba, se eu não esfaqueasse, ela não morreria. É aquele famoso exemplo de uma pessoa que leva alguns disparos, é socorrida pela ambulância e morre em razão de um capotamento, de um atropelamento, ou até mesmo de um incêndio lá no hospital, ou uma bactéria, quer que seja. Percebam que nesses últimos casos, uma causa tem uma relação com a outra. Ou seja, no estudo do nexo de causalidade, pessoal, a gente vai estudar causas que são absolutamente independentes e causas que são relativamente independentes. E ambas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, tá bom? Ou seja, a causa que ensejou o resultado morte, ela foi a primeira causa. Ela já existia antes da outra. Ambas causas aconteceram ao mesmo tempo. Por exemplo, o cara vai dar um tiro no outro e o cara tem um infarto, um ataque cardíaco e morre em razão do disparo. Perceba, duas causas, mas ele morreu em razão do ataque, tá certo? Cardíaco. Aconteceram ao mesmo tempo. E ela pode ser superveniente. O melhor exemplo é esse que eu falei. Ó. O cara estava envenenado, mas o veneno ainda não tinha surtido efeito. Ele vai lá na frente e vem um raio. Percebam, uma causa superveniente, que veio a posteriori, tá bom? A causa superveniente, pessoal, concomitante ou pré-existente, é a causa que deu o resultado morte, tá bom? Geralmente, se você identificou que houve uma causa absolutamente independente, sempre o agente vai responder por tentativa, tá bom? Já nos casos de causa superveniente, de causas relativamente independentes, como regra, o agente responderá pelo homicídio consumado, desde que não seja uma causa superveniente relativamente independente, que seja superveniente. Esse exemplo da ambulância é o que mais cai, tá certo? Aí, nesses casos, a gente tem que ver se a causa principal, ela por si só produziu o resultado. Aí a gente perceba que vai haver um rompimento no nexo de causalidade. Aí, nesse caso, a pessoa responderia por tentativa. Por exemplo, eu disparo numa pessoa, né, disparo contra ela, ela é socorrida pela ambulância do SAMU, e antes de chegar no hospital, a ambulância capota e ele morre em razão do capotamento. Eu só respondo por tentativa. Perceba que aí, ó, houve duas causas. Houve um disparo de arma de fogo e houve o atropelamento, né, da pessoa. Ou melhor, o acidente, melhor dizendo. Duas causas. Qual foi a causa que ensejou o resultado morto? Foi a causa superveniente, a qual é relativamente independente. Ele só entrou na ambulância porque ele levou um disparo. Nesse caso, eu só respondo por tentativa, beleza? É um tema um pouco, que parece um pouco complexo, mas é bem tranquilo, muito fácil. Em sala de aula a gente vence ele rapidamente. E a tipicidade, ela se dá de duas formas. Ela pode ser formal, que é quando a conduta se amolda perfeitamente ao que está previsto no tipo legal, ao que está na lei, e ela pode ser material, a lesão efetiva ao bem jurídico, tá bom, pessoal? Toda vez que a gente aplicar o princípio da insignificância, vai excluir a lesão material, porque para o direito, não é aquela lesão, ela foi penalmente irrelevante. Lembra sempre, tipicidade formal é a tipicidade na forma da lei, belezinha? Todo fato típico, o fato só vai ser típico se ele for dotado de conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Ou seja, se eu venci a primeira etapa, eita, eu percebi que aquele fato é um fato típico. Eu, com intenção de matar fulano, vou lá e disparo contra ele. Eu agi com a conduta voluntária, consciente, de forma dolosa, a qual teve como resultado morte, né? A minha conduta, né, de disparar contra o cara teve um nexo de causalidade direto com o resultado morte, porque se eu não atiro ele não tinha morrido.
A conduta que eu pratiquei, matar alguém, ela está prevista na lei? Está sim, ó, tipicidade formal, na forma da lei. E houve uma efetiva lesão ao bem jurídico. Perceba, a pessoa veio a óbito. Houve tipicidade material. Todo fato típico, ele é presumidamente ilícito. Nesses 4 aqui eu não vou me aprofundar muito não, porque o estudo é bem mais complexo, tá bom? Mas eu prometo que vou trazer uma aula explicando todos esses 4, que são as excludentes legais, né, de ilicitude, e vou trazer uma aula explicando todos os elementos da culpabilidade, tá bom? Mas, ó, se todo fato típico ele é presumidamente ilícito, o Código Penal adotou a teoria da indiciariedade. Por quê? Há indícios, né, que todo fato típico ele é ilegal, ele é ilícito. Só deixando de ser se você praticar um fato típico amparado por uma dessas excludentes de ilicitude. Por exemplo, nesse exemplo do homicídio aí, eu matar alguém. Matar alguém é um fato típico. É um fato típico. Mas matar alguém em legítima defesa já deixa de ser um fato ilícito. Porque aqui, ó, são as excludentes de ilicitude. Se você matar alguém no intuito de se defender de uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro, usando dos meios necessários ou dos meios moderados, você age em legítima defesa, a qual exclui a ilicitude, ou seja, matar alguém em legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, ou praticar um crime, melhor dizendo, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de um direito, pessoal, não é crime. Por que não é crime? Porque não preenche o requisito da ilicitude. Toda vez que eu matar alguém no estado de necessidade ou legítima defesa, eu estou amparado pelo excludente de ilicitude, a qual vai tornar o fato o quê? Lícito, legal. Beleza? No estado de necessidade, aqui há conflitos de bens jurídicos, pessoal, nos quais decorrem de uma situação de perigo atual, uma situação que está acontecendo, lembra aí do incêndio, tá certo? Que está acontecendo, onde perceba que vai haver conflito de bens jurídicos ali, vida, integridade física, vida versus vida, o pessoal saindo aí, lembra da Boate Kiss, né? Um exemplo bem bacana, onde o pessoal estava num ambiente confinado, pegando fogo, desabando e todos queriam sair, só tinha uma saída de emergência. Perceba, algumas pessoas foram lesionadas por outras, ou até vieram a morrer, né, tendo em vista que pessoas duelavam pela mesma porta, pelo mesmo objetivo, e uma pode ter acabado tirando a vida da outra para salvar a sua. Se nenhuma delas criou aquela situação de perigo, elas estão abarcadas pelo estado de necessidade, tá bom? Eu aqui tem um exemplo do cão, né, bravio, que se solta na rua, né, que em conflito com a legítima defesa, mas eu vou deixar para explicar isso aqui numa aula oportuna, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou explicar todos esses. No estrito cumprimento de dever legal, pessoal, geralmente agem os agentes públicos, funcionários públicos, que agem de acordo com a lei. Por exemplo, um oficial de justiça que vai cumprir um mandado de busca, ou melhor, um mandado de apreensão na sua casa. Não, mas você não consente que a polícia adentre, que o oficial de justiça adentre. Ele não vai incorrer no crime de violação de domicílio, porque ele está cumprindo um dever legal, aquilo que é imposto pela lei, tá certo? Porque, em tese, se eu entrar na sua casa sem consentimento, eu, Marco Germano, eu estarei praticando um crime de violação de domicílio, tá bom? Mas os agentes públicos não. E não caia na pegadinha na qual o policial de serviço reage, né? Ele é recebido por meliantes no tiro, né? E ele reage e vem a neutralizar o agressor. Ele não agiu no estilo cumprimento de dever legal, pessoal. Ele agiu em legítima defesa, tá certo? E, por fim, o exercício regular do direito, que é quando um particular age de acordo com a lei e, em tese, praticaria um crime, mas está cobertado justamente pela lei. E eu não posso ser punido por algo que a lei permite, por algo que é um direito meu. Por exemplo, um particular o qual efetua uma prisão em flagrante de uma pessoa que ele vê na rua. Eu dou sempre esse exemplo em sala de aula. Somente nesse período carnavalesco. Vamos supor que eu vou saindo, né, da festa e estou ali com a minha esposa, com meus filhos, quando de repente eu vejo um cidadão agredindo sua esposa, sua namorada, ele é altamente embriagado. Se eu me garantir, eu vou lá, vou dar voz de prisão a ele, vou enquadrá-lo e vou chamar o efetivo policial. E eu não responderei por nenhum tipo de abuso, de constrangimento, de lesão, porque eu agi
no exercício regular de um direito que está lá previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. E, por fim, nós temos a culpabilidade, pessoal. Perceba que não basta o fato ser típico, não basta ser lícito. O fato também tem que ser culpável. E para ele ser culpável, aqui na culpabilidade, a gente está querendo analisar 3 elementos. Se a pessoa é imputável, ou seja, passível de reprovação penal, entendeu? Se essa pessoa, pode responder de acordo com o Código Penal, claro. Se essa pessoa tem potencial consciência da ilicitude, e se essa pessoa, pessoal, tinha outra forma de agir, a famosa exigibilidade de conduta diversa. Aqui eu vou dar só uma lembrança para vocês. Na imputabilidade, a gente estuda 3 fenômenos basicamente. A doença mental, a embriaguez e a maioridade penal. Beleza? Só a título de exemplo. Os menores de 18 anos serão sempre penalmente inimputáveis, respondendo de acordo com a legislação específica, qual seja o ECA. Beleza? Na potencial consciência de licitude, a gente estuda o famoso erro de proibição direto, erro de proibição indireto. Basicamente, se a pessoa sabia que aquela conduta que ela estava praticando era uma conduta ilícita, tá certo? Se ele sabia que era, ele tem uma potencial consciência da licitude. Mas se ele não sabia que aquilo não era crime, em tese ele será isento de pena, se o erro for inevitável. Mas se o erro for evitável, a sua pena será diminuída de 1/6 a 1/3. E na exigibilidade de conduta diversa, a gente estuda como causas excludentes dela, né? Claro, a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal, tão quanto a gente estuda também a coação moral irresistível. Como eu disse, não vou me aprofundar demais nesses 2 temas aqui, nos 2 últimos elementos, porque eu vou fazer uma aulinha só sobre ilicitude, vai ser a próxima aula, e outra aula só sobre culpabilidade. Vai ser uma aula bacana, né? Aula curta, simples e objetiva. Se você ficou até o final, seu Mequetrefe, dê uma curtida aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu espero ter te ajudado ou a aprender, né? Claro, lógico, você ter saído desse vídeo com mais conhecimento do que quando chegou, tão quanto você também compartilhar com seus amigos. Deus abençoe. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.